Edição 17 do Geometria Variável. Nuno Severiano Teixeira, professor universitário, presidente do Instituto Português de Relações Internacionais. Carlos Coelho, antigo eurodeputado do PSD, presidente da plataforma Nossa Europa. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de emissão de Nuno Isidro. Esta semana nós escolhemos falar de 3 tópicos. Moçambique finalmente a pedir ajuda internacional e Portugal vai ajudar. Os 75 anos das Nações Unidas e uma proposta de uma juventude partidária. No caso, a JSD, que tem uma nova liderança e que quer juntar toda a direita, com exceção da extrema, para fazer coligação para as autárquicas. Mas antes, e fazendo jus ao nome deste programa, Geometria Variável, vamos ver, em passo rápido, mas em passo não ligeiro, o que pensávamos que esta semana que passou iria ser, e desafio a irmos ponto por ponto, e vamos começar aqui por casa. Pode haver algum afloramento das presidenciais. Ainda não vamos ter o anúncio da candidatura do Presidente da República. Parece que é só para novembro, não é? Já foi setembro. Todos os outros candidatos vão querer aparecer na fotografia, portanto vamos ver epifenómenos de pronunciamentos para ganhar espaço mediático. A pré-campanha está em marcha, não é? E talvez para a semana haja qualquer coisa de orçamento. Era isso que eu ia dizer, porque nos estamos a aproximar da data e naturalmente que as negociações devem estar a decorrer. Devem estar a decorrer, mas Nuno, ainda não há fumo branco. O líder do PCP, Jerónimo Sousa, esteve aqui na Antena 1 a ameaçar que o PCP pode sempre votar contra, com o Presidente, que ainda não é candidato, a dizer que quer um orçamento viabilizado à esquerda, uma intervenção incomum, para dizer o mínimo, e o Primeiro-Ministro a voltar a dramatizar sobre a crise política, é semana sim, semana não, ao espectro da crise política que não pode acontecer até 9 de março de 2021, porque a Assembleia não pode ser dissolvida, nem o Presidente pode demitir o Governo. Pode ser que eu me engane, mas acho que Portugal não se pode dar ao luxo de não ter, neste momento da sua vida, da sua história, de não ter um orçamento aprovado. Portanto, impossível os duodécimos. Não, os duodécimos são sempre possíveis, mas durante um período curto. Mas não penso que seja isso que é desejável. Isso é um luxo para o período em que estamos a viver e haverá certamente muita gesticulação política até lá, mas eu espero que haja orçamento. E à esquerda, Carlos? É verdade que Jerónimo Sousa fez essa afirmação, mas as teses que ele submete para o Congresso dizem que o PCP faz um balanço positivo, embora limitado, dos anos da geringonça. E, portanto, esta ideia é verdade que serve também para justificar o seu papel na geringonça, mas significa que não há um bater de porta. Eu mantenho a tese de que... É teatro. É teatro. Ora. Gesticulação política. Muito bem. É mais elegante. Ora bem, nas presidenciais passaram-se algumas coisas. Temos as entrevistas de Ana Gomes. Marisa Matias foi à Grécia ver o campo de refugiados de Mória. João Ferreira reuniu-se com a CGTP. André Ventura foi reeleito presidente do partido à terceira e com menos gente na sala. Que atualização é que há para fazer? Do ponto de vista das presidenciais, não creio que haja muita. Estavam todos à espera do anúncio da recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nós acertámos a semana passada quando dissemos que isto ia acontecer. Acertaram em política nacional, o que não é costume. O Nuno apostava nas dificuldades que o regresso às aulas iam trazer para esta questão do Covid. Vamos ouvir. Toda a gente diz, enfim, os especialistas dizem que o fecho das escolas foi determinante na contenção no período de confinamento. Agora que se regressa às aulas presenciais, preciso ter atenção e ter procurar perceber se isso tem ou não tem um efeito. E o disparo dos casos de Covid em muitos países europeus surgiu com maior incidência entre os 20 e os 30 anos. E se é verdade que algumas das razões têm a ver com estilos de vida, festas, a sensação de que os jovens estão mais imunes a este vírus do que os mais idosos, etc., a maior parte das autoridades de saúde da Europa consideram que teve muito a ver com o recomeço das aulas nas universidades. A ideia de que a escola é uma forma de transmissão do vírus, ou que facilita a transmissão do vírus, está neste momento em cima da mesa de muitas das autoridades de saúde europeias. A maioria das universidades norte-americanas continuará durante este semestre, portanto até ao final do ano, janeiro, em aulas online. Esta preocupação existia na semana passada e agora que atualização é que podemos fazer? Eu acho que a preocupação continua, quer dizer, é legítimo e é bom que as sociedades procurem regressar a uma vida dentro do normal, que é possível, do novo normal, mas o cuidado com a evolução dos contágios nesta fase, sobretudo quando os especialistas dizem que a segunda vaga está a chegar à Europa, o cuidado tem que ser redobrado. Carlos. Todos desejamos que o pior não aconteça, mas o receio
de que possa haver um aumento da taxa de infecção é real. Era uma das preocupações do Carlos na semana passada, as vacinas ao sabor das vontades políticas. Eu estou muito preocupado com esta coisa de precipitar os regimes de aprovação por razões eleitorais. Estou a falar dos sistemas em que se estão a aligeirar as regras para apressar as aprovações. Isto é, em que se estão a dispensar os testes. Ou que se for foi exatamente o contrário. Há uma dimensão técnica da matéria, mas há uma questão política, porque é que isto está a suceder. Atualização disto. Continuo com o receio de que a pressão política americana, que o Nuno recordou e juntou a Putin, existe. Isto é que haja pressão política para facilitar os regimes de aprovação de vacinas. Isto é perigosíssimo. Para termos uma ideia do que é que isto significa, talvez seja bom recordar na história de um medicamento que surgiu na Europa, era um laboratório alemão, que supostamente ajudava as mulheres grávidas, a talidomida, se não estou em erro. Talidomida. E que teve milhares de consequências, não apenas em mortes, mas também em crianças. Malformações. Porquê? Porque no afã de precipitar testes, na altura não eram testes humanos, eram apenas testes em animais, tentaram não fazer os testes todos e não fizeram os testes em animais prenhes. E, portanto, aquilo não tinha consequências dramáticas sobre a maior parte dos casos, mas afetava os fetos. Era dramático para mulheres grávidas. É esse tipo de situações que nós não queremos repetir, isto é, não queremos aumentar um problema de saúde pública com uma vacina supostamente testada, mas não suficientemente testada, que é lançada por razões políticas ou económicas cedo demais e que depois tem consequências terríveis. Ora bem, e este tema cruza com um tema que nós nunca largamos aqui, que é falar das eleições americanas. Aliás, vamos ouvir o Nuno dizer que até 3 de novembro não há outro remédio. Esta semana houve uma declaração, tem 40 anos, do Biden sobre racismo, para dizer que era racista. Vamos ter todas as semanas um facto novo para agitar as eleições americanas. As eleições americanas continuarão a ser um tema até o dia 3 de novembro. Com um crescendo de dramatismo e também com um crescendo de campanha negra por parte da campanha de Trump. Que atualização podemos nós aqui fazer? Não há uma atualização revolucionária, as tendências mantêm-se, os sites que acompanham a campanha continuam a dar tendencialmente a vitória a Biden, no cômputo geral. Há 159 votos em disputa para o colégio eleitoral, ou seja, há um X que já está claramente do lado de Trump, um Y que está do lado de Biden, e há 159 que estão em disputa. Desses 159, o Wisconsin, a Flórida e a Pensilvânia são tendencialmente a favor de Biden, enquanto o Texas, o Iowa e o Ohio são a favor de Trump. Depois há 3 incógnitas completas, que é Arizona, Carolina do Norte e Geórgia. Estes estados, eventualmente, são os que darão a vitória a um ou a outro. Com uma nota. Há, no voto presencial, segundo as sondagens, uma grande vantagem, ou pelo menos uma certa vantagem de Trump. Há, no voto por correspondência, uma gigantesca vantagem de Biden. E é provavelmente por isso que Trump tem estado a fazer toda a sua campanha para descredibilizar o voto por correspondência. Temos um fenómeno a juntar, que é a substituição da juíza do Supremo Tribunal, que faleceu. Há 3 mulheres aparentemente na disputa. Primeiro, em situações similares no passado, o Senado recusou precipitar a substituição da vaga no Supremo para dar espaço a que o novo presidente dos Estados Unidos apresentasse o seu candidato. Desta vez, o mesmo líder da maioria no Senado voltou com a palavra atrás e está a acelerar. E está a acelerar o processo. Há 3 mulheres, umas mais conservadoras do que outras, mas as 3 próximas da administração republicana, que podem ser indicadas por Trump, e o Senado está pronto para precipitar a designação dessa juíza ainda antes das eleições americanas. Regressamos à Europa, que está tolhida, pelo menos era assim que pensámos a semana passada, tolhida por uma Hungria a fazer valer o seu direito de veto. A Hungria está confrontada com alguns processos de decisão europeus em que a unanimidade vai ser requerida no Conselho. E já disse que vai mostrar alhos com bugalhos. Enquanto que os parceiros disserem que não vão ter nenhum mecanismo para controlar os direitos humanos, eles não vão dar luz verde ao orçamento plurianual. Tudo o que são processos de decisão europeus em que a Hungria seja requerida porque tem que dar sentimento, vamos ter aqui uma discussão pateta de vetar decisões.
O que é que isto vai dar? Vai dar a percepção de que a Europa não funciona. E isto vai ser cada vez mais notícia. Vão-se multiplicar os incidentes. E não vai ser só a Hungria. Carlos. Eu disse que não vai ser só a Hungria, a Polónia já anunciou que se junta à Hungria e eu até admito que não fico por aqui. Portanto, que haja outros países a fazerem a mesma coisa, a perceberem que têm aqui uma oportunidade. Infelizmente não é uma situação de hoje, já se verificou no passado, quando nós estamos confrontados com decisões por unanimidade de misturar alhos com bugalhos. O Tratado de Lisboa, e bem, reduziu significativamente o número de votações por unanimidade no Conselho, mas continua a haver muitas, e qualquer probabilidade de alteração do quadro institucional, isto é, de alteração dos tratados, no curto e médio prazo é rigorosamente impossível. Portanto, há uma arma que estes países têm e não vão ter vergonha nenhuma de usar. E isto é tanto mais grave quanto isto toca num dos valores fundamentais da construção europeia, que é o Estado de Direito. Temos uma Europa sitiada nas suas fronteiras por conflitos que já são antigos. Acho que vale a pena ter atenção à evolução da posição da União Europeia sobre a Bielorrússia. Putin teve um encontro com Lukashenko. A Rússia fez um empréstimo volumoso à Bielorrússia. Precaver-se contra as sanções. Contra as sanções. E anunciou exercícios militares de tropas russas conjunta com as tropas bielorrussas, o que é também, do ponto de vista estratégico, um sinal importante relativo à presença das forças da NATO nos países bálticos. É uma tensão que nas fronteiras da Europa vai continuar a existir. Temos aqui uma Europa sitiada nas fronteiras com conflitos à porta, não é? Sim, há um arco de conflitos e de crises que vão desde o flanco norte, com a política agressiva de Putin em relação à Europa, os problemas na Bielorrússia e na Ucrânia, não vale a pena não esquecer da anexação da Crimeia, os problemas no Médio Oriente e os problemas no flanco sul, na Líbia, no norte da África. Não se pode dizer que tínhamos uma vizinhança muito pacífica. Seguimos nesta 17ª edição do Geometria Variável com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os residentes do Geometria, para o tema que escolhemos olhar em pormenor, Moçambique, situação em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado descontrolada, e como ambos disseram em anteriores programas, nada se podia fazer enquanto o governo moçambicano do presidente Filipe Nyusi não pedisse ajuda, e esse pedido foi feito. E isso é uma boa notícia, porque é o princípio de uma eventual solução para o problema. Nós relembramos aqui que era um problema grave, que tinha duas dinâmicas, uma de natureza interna, que tem a ver basicamente com a situação no terreno e com a contradição entre a riqueza de recursos daquela área e a pobreza em que vive a população, o que facilita, digamos assim, o recrutamento de muitos jovens para aquele tipo de atividades. E, por outro lado, uma dinâmica internacional que tem a ver com a expansão e com o aprofundamento das redes de terrorismo, de jihadismo global em África, não só em Moçambique, também no Congo, também no Ruanda, mas no norte do Moçambique tem sido, de facto, de uma violência extrema. Até agora, o governo moçambicano procurou internalizar o problema, ou seja... tentar resolvê-lo internamente. Ou pelo menos não o expor internacionalmente. E agora, finalmente, percebeu que, depois de ter experimentado a solução interna, depois de ter experimentado a solução das empresas de segurança privada, a única solução era fazer apelo à comunidade internacional. E faz apelo a quem? À União Europeia. Porquê? Porque isto é um problema de segurança que não é um problema estrito de segurança de Moçambique. É um problema de segurança regional com reflexos na Europa. Eu acho que o processo agora vai decorrer normalmente no quadro da União Europeia. Terá uma dimensão provavelmente civil vai demorar quanto e militar. Vai seguir os trâmites. Naturalmente haverá o lançamento de uma operação civil-militar. Portugal pode ter aqui um papel muito importante. E julgo que terá um papel muito importante. Não só por razões diplomáticas e políticas que têm a ver com a proximidade de Portugal com Moçambique, mas por uma razão muito especial. É que se houver operação militar e, sobretudo, a operação de formação das Forças Armadas moçambicanas, Portugal tem um asset. É que as Forças Armadas portuguesas conhecem as Forças Armadas moçambicanas, têm um acordo de cooperação técnico-militar, têm um histórico e uma experiência que lhe dá, digamos, uma posição no quadro europeu que é relevante. É muito relevante. Também saúdo a existência desta vontade do governo moçambicano de pedir ajuda. Não posso deixar de recordar
que este pedido de ajuda vem na sequência de críticas públicas e denúncias feitas pela Amnistia Internacional e por outras organizações não governamentais relativamente a práticas de tortura e violações de direitos humanos cometidas pelas forças de segurança moçambicanas e, portanto, eu deixei aqui um lamento de que fica a suspeita de que a vontade de internalizar o problema fosse também para dar rédea livre a estes atropelos. Estes atropelos não podem continuar sem a denúncia internacional e, portanto, já há esta vontade de pedir ajuda. Esta vontade traduziu-se no envio de uma carta ao alto representante para a apoio externo da União Europeia, o Sr. Borrell. Não há nenhuma decisão ainda das instituições europeias. O que há é a vontade comum, quer do governo moçambicano, quer da União Europeia, de abrir um diálogo político focado em desenvolvimentos humanitários, e estou a citar, e questões de segurança em Cabo Delgado. E, portanto, eu acho que há uma vontade de abordagem alargada que tem uma componente humanitária, mas também uma componente de segurança, e isto é muito importante. Creio que vale a pena dizer que há, no entanto, uma questão interna. O diálogo entre o Governo e a Renamo agora é mais importante porque há um inimigo comum e eles têm que se entender internamente para combater esse inimigo comum. Naturalmente, esta operação pode ter um papel muito importante do ponto de vista da estabilidade, mas isto não resolve os problemas de fundo de natureza económica e social e de relação confessional, etc. E isso, naturalmente, necessita também da vontade política interna e do diálogo entre os vários interlocutores. O Governo, a Igreja, as comunidades locais e as próprias empresas internacionais que operam naquela zona e podem ter um papel económico e social de apoio às populações que é muito importante. É um mundo que cada vez mais precisa de umas Nações Unidas. Elas nasceram há 75 anos para evitar conflitos. Vamos aqui recordar Harry Truman, então o presidente democrata dos Estados Unidos, que ergueu o sonho que foi também de outro presidente, também democrata, Roosevelt. If we had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. O tempo para a ação é agora, e se tivéssemos esta carta há uns anos, muitos daqueles que estão mortos agora estariam vivos. De facto, há cada vez mais dificuldade de acalmar estes conflitos que vão estalando, e as Nações Unidas têm também dificuldade nesse acalmar de conflitos. Vamos lá ver. As Nações Unidas são fundadas no final da guerra para acabar com a guerra. Basicamente era isto. Acabar com as duas guerras que se tinham passado na primeira metade do século XX. Juntando a isso, garantir os direitos humanos e o desenvolvimento das populações. E durante este período, já há 75 anos, não é? Houve muita coisa que foi conseguida e o mundo seria muito pior se não tivesse havido as Nações Unidas. Não é? Há muita gente que foi tirada da fome e da pobreza, muitas doenças que foram erradicadas, a poliomielite, a tuberculose, tudo isso é trabalho das Nações Unidas. Muitos conflitos foram evitados, quer dizer, esta invenção extraordinária que são as operações de paz. Evitaram, travaram, mitigaram muitos conflitos. Timor-que diga, por exemplo, e construíram Estados. As Nações Unidas foram fundamentais para promover as descolonizações. Portugal que o diga, não é verdade? Há todo um conjunto de sucessos que melhoraram o mundo por causa das Nações Unidas. Mas também há fracassos. Os refugiados continuam, as violações dos direitos humanos continuam, as Nações Unidas não conseguiram travar genocídios como o Ruanda ou como a Jugoslávia. Porquê? Eu acho que aí é o ponto central que faz com que nós hoje tenhamos que pensar isto. O ponto central é porque há um conjunto de Estados que são membros permanentes do Conselho de Segurança, que é a única instância capaz de emitir resoluções que são vinculativas e mandatar a força militar, não é? Se vê bloqueada quando aqueles 5 que têm uma herança da Segunda Guerra Mundial, que é o direito de veto, o usam. Consenso. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Quando um destes não está de acordo e veta, há uma disfuncionalidade no interior da organização que fica paralisada. Porque paralisa. A Guerra Fria, por exemplo, paralisou. Como hoje, esta Segunda Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos
está a paralisar. Basta olhar para a incapacidade de ter uma estratégia global na luta contra a pandemia. E é este, digamos, o grande esforço que se tem feito desde há muitos anos para fazer uma reforma que é sempre inviabilizada porque, obviamente, um desses não está de acordo e veta. Hoje, há mais qualquer coisa que se junta a esta paralisia. É que a liderança das Nações Unidas não quer liderar, ou seja, os Estados Unidos não querem liderar, e mais do que isto, estão a atacar os princípios básicos do multilateralismo sobre o qual assentam as Nações Unidas. E, portanto, a crise é bastante grave e vai depender, em grande medida, do que aconteça no dia 3 de novembro nas eleições americanas. Independentemente da presidência das Nações Unidas ser nestes 75 anos do português António Guterres. Antes de mais, parabéns à ONU. 75 anos é uma data bonita. Eu estou de acordo que é uma data com uma folha de resultados positiva. Na paz, no desenvolvimento, em causas globais como o ambiente, a ONU e os seus organismos deram um passo muito importante para assegurar que o nosso presente é melhor do que teria sido se não houvesse Nações Unidas. É verdade que há falhanços, a ONU também é fruto dos homens. Esses falhanços devem-nos acordar para a necessidade da reforma da ONU. Como o Nuno acabou de dizer e bem, não faz hoje nenhum sentido que sejam estes, e apenas estes, os 5 países que têm capacidade de veto dentro da ONU. A estrutura da ONU hoje já não corresponde aos equilíbrios geopolíticos e geoestratégicos do mundo atual. O que era preciso acontecer para mudar essa estrutura? Mas não, evidentemente, é a situação da pescadinha de rabo na boca. Não é possível alterá-la sem o consentimento deles. Agora, parece-me evidente que alguma coisa tem de acontecer, porque a ONU arrisca-se a perder credibilidade. É muito importante a Assembleia Geral, que é um palco para que as nações façam ouvir a sua voz na ordem internacional. Como aconteceu agora? Sim, sabemos que cada um dirá de sua justiça. Tanto quanto vi, António Costa vai fazer uma boa intervenção esta noite, mas a intervenção de Bolsonaro foi uma tragédia. Aquilo estava cheio de mentiras e de fake news. A circunstância de haver um palco em que todos os dirigentes do mundo podem ouvir a sua voz, acho que é muito importante. Também parabéns a António Guterres, que está a fazer o melhor que pode e que as circunstâncias permitem. Uma situação muito difícil para garantir a visibilidade, não apenas para a ONU, mas para garantir que o multilateralismo continua a ser um valor nos dias de hoje. Por estas razões que o Carlos está a dizer, pela dificuldade, pela crise que a ordem internacional atravessa hoje, o multilateralismo continua a ser fundamental. Certo. Não há multilateralismo sem as Nações Unidas. E, portanto, continuam a ser precisas as Nações Unidas. Durante estes últimos anos, houve várias tentativas de reforma, pelo menos 6 tentativas de reforma, que caíram todas elas porque procuravam retirar alguns dos membros ou acrescentar membros e nunca houve consenso quais os que se deviam acrescentar. Agora, há outra fórmula, talvez menos evidente, talvez menos eficaz, mas que pode ter um caminho, que é, em determinado tipo de questões que toquem com questões absolutamente fundamentais dos direitos humanos, genocídio, violações, etc., que seja suspenso o veto. Isso é um caminho mais moderado, mais mitigado e que pode ser aceitável. Mas nem isso, até agora, tem sido bem acolhido pelos membros permanentes. Para nós fecharmos este bloco, há o Sr. Trump que está a assinar acordos que surpreendem, sobretudo em vésperas de eleições. A comunidade internacional foi surpreendida por a assinatura de acordos entre Israel e 2 monarquias sunitas, 2 países árabes, sob o alto patrocínio do Presidente Trump. E isto deu um enorme efeito de que o Presidente Trump estava a ter um contributo fundamental para a paz no Médio Oriente. Ora, é preciso... Até foi nomeado para o Nobel da Paz, não é? É preciso perceber o que é que está em causa. Porque o que está em causa são 2 acordos bilaterais entre o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos e Israel, em áreas muito limitadas, muito pragmáticas, centradas em quê?
no comércio, no investimento e na tecnologia, incluindo a tecnologia militar. O que é que isto quer dizer? Não se trata de um acordo multilateral para o Médio Oriente, não se trata de um acordo em áreas políticas e de segurança que toque nas questões da paz. No fundo, há aqui uma retórica que se apropria da ideia da paz no Médio Oriente e que não é mais do que retórica. Eles, aliás, chamam-se acordos de paz. Não sei se tiveram essa... Sim. Ora, isto não é um acordo de paz pela simples razão que nunca Israel e os Emirados ou Israel e Bahrein estiveram em guerra. Certo. Não há questões de fronteiras, não há questões territoriais, não há questões de refugiados, nunca houve uma guerra. Portanto, estes acordos não podem ter a dimensão dos acordos de paz, de Camp David, por exemplo. De Camp David com o Egito ou, mais tarde, com a Jordânia. Não é nada disso que se trata. Portanto, é uma vitória, sem dúvida, para o Presidente Trump, que pode, em período eleitoral, apresentar este trunfo, mas eu estou muito cético sobre a possibilidade de estes acordos trazerem estabilidade e paz ao Médio Oriente. Sobretudo por uma coisa. É porque há ali um grande não dito. Como se diz agora na comunicação social, há um silêncio ensurdecedor. Não há uma palavra sobre o conflito israelo-árabe. E o que a gente quer saber é se é possível a paz no Médio Oriente sem resolver o conflito israelo-árabe. Isto é claramente um instrumento de campanha do atual presidente norte-americano. Não há grande valia no acordo, evidentemente, é um acordo positivo. É um acordo que prevê, entre outras coisas simbólicas, voos do Bahrein para os Emirados Árabes Unidos e para Israel. Vai obrigar ao cruzamento do espaço aéreo da Arábia Saudita, que surpreendentemente não levantou nenhuma objeção. Não, pelo contrário, porque a Arábia Saudita, naturalmente, sendo um país sunita, com certeza estará a apoiar isto. Está a apoiar isto. A Liga Árabe já condenou. Este acordo não vai, de facto, resolver nada no contexto do Médio Oriente, mas vai dar uma oportunidade ao Sr. Trump de apresentar o que ele acha um grande sucesso e que eu, na melhor das hipóteses, designaria por pequeno sucesso, se é que é algum sucesso. Curiosamente, o primeiro-ministro israelita não fala grosso, nem diz que isto é uma grande conquista. A expressão que ele utilizou foi adiamento. O que significa que este acordo é muito mais frágil do que aquilo que o Sr. Trump quer fazer crer. Por cá, a direita, quando há uma esquerda que se entende mas não se coliga, a direita houve uma iniciativa da JSD, da Juventude Social Democrata, da qual o Carlos foi presidente há muitos anos, uma coligação para as autárquicas com toda a direita, exceto o Chega. Precisamente o Chega, com quem o líder do maior partido à direita, PSD, se propõe entender-se moderar. Nós às vezes estamos, se calhar com influência da idade, habituados a ver nos jovens atitudes mais extremistas ou mais radicais. A iniciativa de Alexandre Poço põe o dedo na ferida do radicalismo. Ele diz que há um clima extremado, populista e perigoso, que parece prevalecer quem grita mais alto ou quem insulta com mais intensidade os adversários. Diz uma coisa que nós já tínhamos dito aqui, que o bom senso e a moderação não têm tido dias fáceis, que os populistas ganham força, contaminam o debate com soluções simples e miraculosas para problemas complexos. Eu acho que há aqui duas preocupações de Alexandre Poço. Primeiro, claramente demarcar a direita moderada da direita radical. Isso é positivo no debate político. E, em segundo lugar, acho que é legítimo dizer uma preocupação com a CDS. E tirar o Chega do caminho. Acho que é isto que está na preocupação. Acho interessante que ele tenha tomado esta iniciativa. Vamos lá ver. Ele é presidente da JSD. Sim. O líder do PSD prevê poder eventualmente entender-se com o Chega se o Chega se moderar. Isso foi uma interpretação que foi feita de uma declaração de Rui Rio. Já o disse 2 vezes. Sim. Eu acho que não é possível, no curto prazo, que haja qualquer evolução nesse sentido, na minha opinião. Aliás, os debates que ocorreram neste Congresso do Chega e os documentos aprovados colocam-no claramente fora daquilo que pode ser qualquer espaço de convivência democrática nacional, quer dizer... Para si? Sim, para mim, com certeza. E acho... Esta proposta não deveria ser feita mesmo pelo Presidente do Partido, se bem que o Presidente do Partido, pelos vistos, não estará de acordo com ela. Não sei, eu não vi nenhuma reação de Rui Rio a esta iniciativa de Alexandre Poço. A única reação que vi foi dos partidos mais pequenos, aliás, o que se compreende também. O CDS a dizer que sim e a Iniciativa Liberal, por razões que eu não compreendia, a dizer que não. Mas, independentemente da resposta que vier a ter, eu acho que esta iniciativa tem o sinal positivo de manter a decência no debate político, tem o sinal positivo de garantir que o espaço democrático não é poluído
com propostas e discursos que são claramente no limite quase do que é criminoso, e garante que pode haver algum espaço de convivência naquilo que nós consideramos que é a direita democrática. E sob esse ponto de vista está Alexandre Poço de parabéns. Nuno. Bem, o Carlos está muito melhor colocado do que eu para comentar então, esta, de fora, como esta é que coisa. Nós já sabemos do que é que se trata, não é? A proposta é para uma recomposição, vamos dizer assim, para uma reconfiguração do espaço político à direita, excluindo o Chega para as eleições autárquicas, mas pressupondo que as eleições autárquicas são, digamos, a dinâmica mais importante para as eleições legislativas que aí vêm. Já temos algumas reações, portanto, o CDS, que vê com interesse, mas apenas a velha coligação, a velha no sentido de tradicional, coligação CDS-PSD, a Iniciativa Liberal que diz que não é uma coisa séria porque foi feita em público e não em privado, e o silêncio do próprio Partido Social Democrata, a direção do Partido Social Democrata. Eu acho esta proposta, vista de fora, interessante a vários títulos. Interessante porque estou de acordo com o que o Carlos disse relativamente ao que ela introduz, ao que ela revela de decência na política, de defesa da moderação, mas ela é interessante mais do que isso porque nos permite perceber qual é o debate sobre a reconfiguração do espaço político da direita, que aliás o Presidente da República tinha antevisto há um ano atrás, e quais são as estratégias possíveis para aquilo que é central, que é o relacionamento entre a direita democrática e a direita radical ou a extrema-direita populista. Este é o ponto fundamental. Em democracia, como é que os partidos da direita democrática se devem relacionar com um partido de extrema-direita ou de direita populista, como quiserem. O que nós sabemos, porque há trabalhos feitos do ponto de vista da ciência política baseada em experiências do norte, do centro da Europa, é que há normalmente 3 modelos possíveis para esse relacionamento. O primeiro é o de ignorar. Os partidos da direita democrática ignoram os partidos populistas. Isto é possível até um certo nível do score eleitoral desses partidos. Porque se eles são pequeninos, podem ser ignorados. Aliás, uma das estratégias para os deixar pequenos. Se eles ultrapassam um determinado score, aquilo que andava aí nas sondagens, não sei se era 7 ou 8 ou o que é, começa a ser difícil ignorar, não é? Porque eles podem vir a ser parceiros no apoio a uma solução governativa que seja alternativa às da esquerda. E aí aparecem outras 2 soluções, ou outras 2 estratégias políticas. Uma